Você já viu um profissional brilhante tecnicamente ser preterido numa promoção? Ou pior, alguém competente ser demitido não por entregar mal, mas por não saber navegar o jogo político da organização? Você já viu essa situação? Pois é, isso é mais comum do que parece. 90% dos executivos que passam pela minha mentoria travam por falta de musculatura política. E claro, eu não estou falando de puxar tapete, fazer politicagem. Isso não é musculatura política, é esperteza. Eu estou falando de algo muito mais sutil e importante, que é saber ler o ambiente, influenciar sem autoridade formal e construir coalizões antes de precisar delas. O problema é que muita gente confunde uma coisa com a outra, mas acredite, musculatura política não é manipulação, é sobrevivência executiva. Eu sou Márcia Ricardino, mentora de carreira e estrategista executiva. Tenho mais de 20 anos de experiência. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os 3 pilares para construir a musculatura política. Vamos começar pelo primeiro pilar, a leitura do ambiente. Sabe o que acontece? O executivo sem musculatura política olha para o organograma e enxerga apenas cargos e hierarquias. Ele vê uma estrutura linear. Mas o executivo com musculatura política enxerga algo completamente diferente. Ele vê quem realmente decide, quem influencia e quem está alinhado com quem. Então, antes de qualquer reunião importante, eu quero que você se pergunte: quais são os interesses invisíveis nessa mesa? Quem ganha e quem perde com cada decisão? Se você não sabe responder, está navegando às cegas. E pior, nem está percebendo isso. É como diz um princípio milenar: o que os olhos veem é só a superfície que realmente importa. Já o executivo com musculatura política enxerga algo completamente diferente. Ele vê quem realmente decide, quem influencia e quem está alinhado com quem. Então, antes de qualquer reunião importante, eu quero que você se pergunte: quais são os interesses invisíveis nessa mesa? Quem ganha e quem perde com cada decisão? E se você não sabe responder, está navegando às cegas. E pior, nem está percebendo isso. É como diz aquele princípio milenar: o que os olhos veem é só a superfície. O que realmente importa está no que os olhos não alcançam. Ler o ambiente não é enxergar mais, é aprender a olhar diferente. O segundo pilar é algo que muitos executivos subestimam, que é a capacidade de influenciar sem autoridade formal. Chefes dão ordens, líderes constroem alianças. Eu percebo que todo executivo sabe disso, mas muitos não sabem o que significa na prática. Isso significa que você precisa investir em relacionamento antes de precisar de algo. O executivo que só procura o colega quando precisa de um favor já perdeu o jogo. A musculatura política se constrói nos momentos de baixa pressão. Um café aqui, um apoio genuíno ali, uma troca de visão acolá. É como aquela história antiga: o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, vieram os ventos, mas a casa não caiu. Não porque ele evitou a tempestade, mas porque preparou o terreno antes dela chegar. Musculatura política é isso: construir alicerces relacionais sólidos enquanto o sol ainda brilha. Porque quando a crise chegar, e ela sempre chega, você não vai ter tempo de construir confiança. Ou ela já existe, ou você vai ficar isolado. Simples assim. O terceiro e último pilar é de longe o mais difícil: coragem para se posicionar. Um executivo com musculatura política sabe quando falar e quando calar. Sabe que silêncio excessivo vira invisibilidade. Já atendi diretores brilhantes, com uma capacidade técnica incrível, que eram simplesmente ignorados nas reuniões do board. Não por falta de conhecimento, mas por falta de postura, por não ocupar espaço com autoridade. Musculatura também é saber dizer discordo de uma forma construtiva. Não basta discordar, é preciso propor um caminho alternativo e sustentar essa posição com dados e com as relações que você construiu, exatamente como conversamos lá no pilar 2. Então, a pergunta que fica é: você está construindo sua musculatura política ou ainda está
esperando ser descoberto pelo seu talento técnico. O mercado não promove quem apenas entrega, ele promove quem entrega e sabe navegar o jogo. Mas tem uma camada mais profunda nisso tudo. A verdadeira musculatura política não se sustenta só com técnica e estratégia. Ele exige um lastro de caráter que não negocia. De nada adianta vencer o jogo e no meio do caminho perder o que realmente importa. Agora eu quero saber de você. Qual desses 3 pilares, leitura de ambiente, influência sem autoridade ou coragem para se posicionar, é o seu maior desafio hoje? Responde aqui nos comentários, eu vou responder todos. Deixe o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e até a nossa próxima reflexão.